Olá, que bom ter a companhia de todos para mais essa nossa conversa. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante, inspirado nas ideias da doutora Mindy Pelz, que é uma referência, em nutrição, saúde funcional. Sim, muito conhecida. O papo é sobre autofagia. Aquela ideia poderosa que ela traz, tipo, ninguém te cura, você se cura, sabe? Exato! A capacidade que o nosso corpo tem de se reparar. Isso. E como a gente pode, quem sabe, dar uma ajudinha nisso com o jejum, com certos alimentos. Então, o plano hoje é entender o que é mesmo essa autofagia, como funcionam esses jejuns de durações diferentes e que alimentos podem, digamos, turbinar essa limpeza celular. Perfeito! E olha, entender isso hoje é crucial, né? Com tanta doença crônica por aí, essa visão do corpo como um sistema inteligente que busca cura, buscando sempre o equilíbrio, é fundamental. Totalmente. E a autofagia é um exemplo lindo disso, dessa inteligência toda. A gente só precisa aprender a, digamos, colaborar com ela. Certo. Então, vamos lá, começando do começo. O que é exatamente essa tal de autofagia? Como ela acontece lá dentro da célula? Assim, de um jeito simples para a gente pegar. Ótimo ponto de partida. Bom, o termo autofagia, ele vem do grego, né? E quer dizer, literalmente, comer a si mesmo. Comer a si mesmo? Uau! Parece estranho, mas é um processo essencial da célula. Pensa num controle de qualidade interno, sabe? Um sistema de reciclagem. Tipo uma faxina interna. Exatamente. Quando a célula percebe que está faltando nutriente, principalmente glicose, que é o que acontece no jejum, né? Ela meio que acende um alerta. Uhum. Tipo, opa, parou de chegar comida aqui fora, preciso otimizar o que eu tenho e limpar a bagunça. Aí ela começa a identificar o que tá velho, danificado, que não serve mais. Tipo, peça estragada. Isso. Organelas velhas, proteínas que deram defeito, sabe? E até invasores, tipo vírus, bactérias. Ela desmonta isso tudo para reaproveitar as peças ou simplesmente para jogar fora. Entendi. E um ponto super importante é que ela também elimina células que podem virar problema, como as pré-cancerosas ou aquelas células senescentes. As células zumbis que falam, né? Essas mesmas, que param de funcionar direito, mas ficam lá, soltando coisa inflamatória, acelerando o envelhecimento. A autofagia ajuda a limpar isso. Nossa, que mecanismo incrível! É quase uma manutenção preventiva automática. E como é que o corpo percebe que, bom, chegou a hora de ligar essa máquina? O que dispara essa mudança para o estado de jejum? O principal gatilho, assim, é a queda do açúcar no sangue. E aí, claro, a insulina também baixa. Ah, ok. Quando isso rola, o corpo tem que mudar a fonte de energia, né? E aí começa uma cascata de eventos. A doutora Pelz até mapeia uns marcos, baseado no tempo, embora seja um processo contínuo, claro. E quais seriam esses marcos? Bom, primeiro o corpo gasta o glicogênio que está guardado. Isso nas primeiras horas. Certo. Aí, lá pelas 12, 13 horas de jejum, mais ou menos, a coisa muda. Começa a aumentar bastante a produção de cetonas. Cetonas? Energia alternativa para o cérebro, né? Exatamente. Por isso, muita gente fala que sente a mente mais clara, mais focada. E tem um bônus: as cetonas ajudam a diminuir a grelina. O hormônio da fome. Isso. Então a fome tende a diminuir um pouco. Nessa janela aí, de 13 horas mais ou menos, também começa a aumentar o hormônio do crescimento, o GH. GH, importante para músculo, para queimar gordura, anti-idade. Tudo isso. E a inflamação geral do corpo, que a gente pode medir com a proteína C reativa, começa a baixar também. Tem até aquele estudo super interessante com mulheres que tiveram câncer de mama. Eu lembro de ter visto algo sobre isso. Pois é, as que faziam jejum de 13 horas por dia tiveram uma redução de 64% na chance do câncer voltar. E isso sem mudar a dieta em si, só o tempo sem comer. Impressionante. 64%? É muito significativo. Mas olha, é a partir das 17 horas, aproximadamente, que a autofagia mesmo, a limpeza celular, dá aquele salto, sabe? Fica bem mais intensa. Entendi. É aí que a faxina pega pesado mesmo. Exato. Aí, continuando, com 24 horas, o foco vai muito para o intestino.
Acontece tipo um reset, sabe? Células-tronco são ativadas para reparar a parede do intestino. Reparo intestinal, isso é importante. Muito. Já com 36 horas, o corpo começa a buscar mais aquela gordura teimosa, sabe? A visceral, da barriga. Isso é difícil de sair. Pois é, o corpo vai atrás dela com mais vontade. E se o jejum for mais longo ainda, tipo 72 horas, aí a coisa mais profunda. O sistema imune passa por uma renovação, células velhas ou que não funcionam bem são eliminadas e novas são criadas. Caramba. É incrível pensar que o corpo faz tudo isso só pela ausência de comida, sem remédio, sem suplemento. É a inteligência do corpo em ação, né? Total. Mas aí fica a pergunta, será que o ideal, então, é a gente mirar sempre no jejum mais longo possível? Tipo fazer 72 horas toda hora para pegar todos os benefícios de uma vez? Ótima pergunta. E a resposta da doutora Pels é? Não necessariamente. Ela vê os diferentes tempos de jejum como ferramentas, sabe? Cada um com um propósito. Ah, faz sentido. Diferentes ferramentas para diferentes trabalhos. Exato. Não é para fazer o mais longo sempre. A ideia é variar, usar de forma estratégica. As sugestões gerais dela são mais ou menos assim. Como seria? O jejum de 72 horas, por ser tão potente para limpar células senescentes, seria algo para fazer, sei lá, 1 ou 2 vezes no ano. Uma grande limpeza mesmo. Ok, uma faxina anual. Isso. O de 48 horas, talvez 1 vez por trimestre, pode ser bom para a saúde mental, para dar um reset nos neurotransmissores, como a dopamina. Interessante para quem busca mais clareza, talvez? Pode ser. O de 36 horas, quem sabe 1 vez por mês, para quem está com dificuldade de perder peso, para acessar aquela gordura mais teimosa que falamos. Entendi. O de 24 horas, que é o OMAD, né, uma refeição por dia, talvez 1 vez por semana, para dar um gás geral. Mas ela não recomenda fazer isso todo dia, para a maioria das pessoas. Certo. E para o dia a dia? Para o dia a dia, a base seria o jejum intermitente de 13 a 17 horas. E aqui tem um ponto super importante: a adaptação para o ciclo feminino. Ah, sim. Mulheres precisam ter atenção extra, né? Muita. Na semana antes da menstruação, por causa das flutuações hormonais, talvez não seja a melhor hora para forçar jejuns muito longos. O corpo tem outras prioridades ali. Perfeito. Então, flexibilidade e adaptação são chave. Não é uma regra única para todo mundo. Exatamente. E além de quando a gente come, parece que o que a gente come também faz uma baita diferença, né? Especialmente na hora de quebrar o jejum e para apoiar a autofagia no geral. Quais seriam esses alimentos que a doutora Pels destaca? Isso mesmo. A quebra do jejum é um momento crítico. E sim, ela aponta 6 alimentos que parecem ter um talento especial para estimular ou apoiar a autofagia. Opa! Quais são eles? Já tô curioso. O primeiro é o abacate. Abacate, adoro. É ótimo para quebrar jejuns mais longos porque é rico em gordura boa. Isso sinaliza saciedade, ajuda a controlar a fome que pode vir depois. Faz sentido. Uma dica dela é comer o abacate primeiro, talvez com um pouquinho de sal, e esperar um tempinho, 1 hora talvez, antes de comer outras coisas. Pode ser puro ou com algo fermentado, tipo chucrute, que já ajuda a dar um up nas bactérias boas do intestino. Boa dica. Próximo. Segundo, cacau. Mas o cacau de verdade, tá? Não aquele chocolate ao leite lotado de açúcar. Ah, o amargo. Isso. Tem pesquisa, até financiada pela Marsh, que viu relação entre compostos do cacau e autofagia. O segredo é procurar um chocolate com alto teor de cacau, tipo 70%, 80% ou mais, onde o cacau mesmo seja o primeiro ingrediente. Um estudo de 2009 mostrou que ele estimulou a autofagia em células do fígado. Interessante chocolate com propósito. E o terceiro? Café. Ah, o queridinho de muitos. Depois de tomar. Mas tem algum porém. Sim, as ressalvas são importantes. O ideal é que seja orgânico e testado para micotoxinas, para não botar mais toxina para dentro, né? Certo. E no jejum, pode? Olha, café puro, preto, sem açúcar, geralmente não quebra o jejum para a maioria. Mas o ideal é cada um testar, ver como a glicose reage. Olha, MCT pode até ajudar na cetose, mas creme, adoçante, aí geralmente já quebra. Entendi. Testar é a chave. Qual o quarto alimento? Chá verde. Uma ótima alternativa para o café, né? Cheio daqueles polifenóis bons, como o SGC. Sim, super saudável. Tem estudos, tipo um de 2019, que falam dele como um possível estimulador universal de autofagia e ainda protege os neurônios. E rapidinho, vale citar também o chá de bergamota, o Earl Grey.
O óleo dele também mostrou estimular a autofagia em células de neuroblastoma em pesquisa. Nossa, chá verde e Earl Grey. Boas opções. Quinto, Azeite de oliva extra virgem. um clássico. Pilar da dieta mediterrânea, mas tem que ser de boa qualidade, né? Orgânico, prensado a frio, guardar direitinho para não ficar rançoso. E o mais importante, não esquentar demais, até sair fumaça. Aí ele perde o que tem de bom e vira inflamatório. Cuidado no fogão, então. Exato. Tem pesquisa mostrando que compostos do azeite podem ajudar contra aquelas proteínas do Alzheimer, sabe? E até contra câncer em alguns estudos iniciais. A ideia é usar bastante, em salada, para finalizar prato, talvez até uma colherinha no jejum para alguns. Boa. E para fechar a lista, o sexto. Curcumina, o composto ativo da cúrcuma, o nosso açafrão da terra. Aquele amarelinho poderoso? Esse mesmo. Pode usar o pó orgânico na comida, ou a raiz fresca em suco, refogado. Tem pesquisa mostrando que ela induz autofagia em células do pâncreas, por exemplo. E outra bem legal, de 2019, mostrou que ela ajudou a combater um patógeno de carrapato, em parte via autofagia. Que demais. E aquela dica de misturar com pimenta preta funciona? Funciona assim. A piperina da pimenta ajuda muito na absorção da curcumina. Que lista ótima. E o legal é que são coisas que a gente encontra fácil, né? Abacate, chocolate amargo bom, café, chá verde, azeite, cúrcuma. Nada de outro planeta. Exatamente. A ideia é essa, usar o que a natureza oferece de forma inteligente para potencializar a nossa saúde. Nada mirabolante. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente conversou, entendemos que a autofagia, essa faxina celular super importante, uma capacidade nossa mesmo. Isso. Vimos que o jejum, variando o tempo, funciona como um super gatilho por um monte de benefício, desde clareza mental até renovar o sistema imune. Exato. E agora temos essa lista aí de 6 alimentos que podem dar um empurrãozinho extra nesse processo todo. Qual seria, assim, a grande mensagem por trás disso tudo, na visão da doutora Pels? Olha, acho que a mensagem principal é de empoderamento, sabe? E de responsabilidade pela nossa própria saúde. Assumir as rédeas. Isso! Estimular a autofagia de propósito é visto como um jogo de longo prazo. Se a gente não faz esses períodos de, digamos, escassez controlada, como o jejum, e ainda come mal, as células vão acumulando lixo, toxina. Faz sentido. Então, adotar estratégias que funcionem para cada um, variar o jejum, incluir esses alimentos no dia a dia, pode ser o caminho não só para evitar doença, mas para ter mais vitalidade, por mais tempo. É voltar para aquela ideia do começo. O corpo sabe se curar. A gente só precisa criar as condições certas para isso. Uma visão muito fortalecedora mesmo. Nossa, agradeço demais por guiar a gente por toda essa informação, por mostrar como podemos ser mais ativos na saúde das nossas células. Imagina, foi um prazer compartilhar essas ideias e talvez um último ponto para a gente pensar, né? Manda. Se a autofagia é, na raiz, uma resposta do corpo à percepção de que falta algo, de escassez, como será que a gente encontra o equilíbrio perfeito entre esses momentos de escassez planejada, do jejum, e os momentos de nutrição rica, otimizada com esses alimentos, para não só viver mais, mas viver com mais saúde, com mais energia de verdade? Excelente pergunta para a gente levar e refletir, e com essa provocação a gente encerra essa nossa análise profunda de hoje. Muito obrigado pela companhia de todos nessa exploração. Até a próxima! Até a próxima!